Profeta Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, nós vamos ler 4 ou 5 versículos, mas eu quero mesmo só um versículo aqui. A partir do versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contra ti perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Amém e amém. Quero ler de novo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Acabamos de ler um texto maravilhoso, é uma mensagem de Deus através do seu profeta ao povo de Israel. A nação de Israel estava vivendo um momento difícil nessa altura. Um momento terrível, coagido, de coação, de pobreza, de opressão, sendo pisado pelo ímpio. Mas Deus havia levantado o profeta Isaías para trazer uma mensagem nova, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança. Aquele povo que foi criado para ser luz, para ser sal, para ser bênção, para influenciar através do sistema governamental, através do sistema religioso, através da presença de Deus no meio daquele povo, agora era visto durante séculos e séculos, visto pelas demais nações como vermes. Você já ouviu alguém falar: fulano é um verme? Pois é, Israel era visto pelas demais nações como um vermezinho. Verme é coisa que você pode pisar. Verme é coisa que está debaixo do seu sapato. Verme é coisa insignificante. Povozinho, isso era uma maneira pejorativa que Israel era visto e era tratado. E agora Deus é tão maravilhoso que Ele tem senso de humor. Deus tem um senso de humor. Deus usou aquela forma que Israel era tratado e diz assim para ele: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Aleluia. Oh, Deus, num senso de humor, usa o que era corrente para os ímpios, para os inimigos de Israel, vê-los como verme, como povozinho, povo insignificante. Eu não sei agora, mas alguns tempos atrás a igreja de Jesus era visto como verme, como povozinho, e ainda é visto. Ainda é visto no Brasil, nos desprezam, ainda nos ridiculariza. Eu vi essa semana no jornal O Globo, o maior do mundo, o manda-chuva desse país, que quem manda, sabe como é a poderosa? Estava lá ridicularizando os encontros que houve aí das passeatas lá em Brasília, no Rio de Janeiro. Quem está certo é
os homossexuais, é aí o movimento, e ridicularizando os pastores. Ainda somos vistos, já fomos muito mais, e agora ainda é visto como verme, como povozinho de Israel. O povo de Israel era visto, mas Deus disse: não temas, ó vermezinho, ó povozinho de Israel, não temas, eu te ajudo, diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. E ele disse: olha o que farei de ti. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás em palha. Eu vou fazer de vocês um trilho, uma navalha. É uma navalha de 2 lâminas, mas não é uma navalha qualquer, é uma navalha feita de trilho. De trilho, é uma navalha dupla que corta os montes, que corta toda a palha. Irmãos, foi isso que Deus falou sobre Israel, e é isso que aconteceu sobre Israel. Israel prevaleceu. Aqueles que ridicularizavam, que zombavam, que menosprezavam, foram devorados, não existe mais. E o povo de Deus está lá até hoje. O povo da promessa está lá. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deus tem um caso de amor com o homem, com a sua igreja, com essa criatura. E nós não podemos desprezar o amor de Deus. Ele disse: eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar. E uma das formas que Deus nos ajuda é falando conosco. Deus fala. E Ele diz assim na sua palavra: não temas. Deus, na sua paternidade, no seu amor, no seu carinho, Ele diz para mim e para você: não temas, eu sou contigo. Nós, igreja, nós, cristãos individuais, vamos sair daqui depois desse culto, vamos ter uma semana aí pela frente, de trabalho, de lutas, de desafio, mas a cada filho seu neste mundo, Deus disse: não temas, eu sou contigo. A primeira palavra de Deus para o seu servo e a sua serva é essa: não temas. Medo, pavor, angústia. Esse sentimento terrível chamado medo, pavor, angústia. Medo é a causa de todas as neuroses. Todas as nossas neuroses têm origem no medo. E é por isto que Deus, na sua infinita graça, Ele diz: não temas. Não temas, eu sou contigo. Mas Ele diz, Ele, o Pai que apesar das nossas indiferenças, apesar de nossos pecados, apesar da nossa negligência, apesar de ser o que somos, Deus disse: meu filho, se não for possível não temer, não te assombres. Se não for possível você não temer, não ter medo, mas pelo menos não te assombres. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque às vezes o medo vem, o temor vem, a angústia vem. É possível. Você, quem aqui falou: eu nunca tive medo de nada? Medo tem um desdobramento imenso. Um desdobramento imenso, quase todas as nossas doenças. Se nós formos ver lá no fundo da depressão, tem medo. Tem medo. A angústia, a solidão, o solitário,
lá no fundo, por que ele está assim? Teve origem lá. Ela é a mãe de muitas emoções negativas. Mas ele disse, olha, se não for possível você não ter medo, mas pelo menos não te assombres, porque eu sou teu Deus. O que é assombrar? Assombrar, irmãos, é ficar perplexo, apavorado, aterrorizado. É espanto. Assombrar é a pessoa perder o controle da situação, perder o domínio da situação, ficar assombrado. É ver fantasma ao meio-dia. É ver fantasma. E às vezes, irmãos, quem aqui nunca viu fantasma? Quem? Nós temos os nossos fantasmas, as nossas assombrações, que nós criamos. Que nós criamos, ou que o inimigo usa esta arma do medo, do assombro, para nos assustar. Esta é a guerra espiritual, que o inimigo trabalha com as suas artimanhas, astúcias, na base do susto. Não te assombres, não te apavores, não te aterroriza. Diz ele, por quê? Porque eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu vejo nisto um cuidado de Deus, um cuidado paternal, dizendo, meu filho, não tenhas medo. Meu filho, não te assombres, não fiques apavorado, aterrorizado. Não perca o controle. Quantas pessoas sofrendo da síndrome do pânico? Quantas pessoas nesse Rio de Janeiro? Por quê? Porque estão assombradas. Estão assombradas. Uma patologia espiritual, mas que se reflete fisicamente. Que se reflete também fisicamente. Por isso Deus, o Pai, neste amor, neste cuidado, nessa ternura, Ele disse, eu te fortaleço. Não temas, porque eu te fortaleço. O que é fortalecer? Te fortalecer da graça, é nos dar capacidade, é nos capacitar. Eu te fortaleço. Irmãos, quem aqui de nós nunca disse na sua vida, eu não aguento mais? Quem nunca disse, eu não aguento mais? Eu acredito que só quem ainda não nasceu não disse isto, ou quem já morreu não disse isto. Mas, em tese, todos nós já dissemos um dia, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais esse homem. Eu já vi muitas esposas dizendo isso. Eu já vi marido dizer, eu não aguento mais a minha esposa, pastor. E ela é uma mala sem alça. No dia de chuva. Eu não aguento mais. Mas eu já disse não aguento mais por outras situações. Mesmo quem parece ser forte, não é forte. Por isso Deus, sabendo da nossa incapacidade, da nossa fragilidade, Ele diz, eu te fortaleço. Eu te dou força. Eu te capacito. Quantos pastores, nós, pregando, ou dirigindo, ou enfrentando situação, ou enfrentando uma situação do dia a dia, mas Deus, irmãos, diz, eu te fortaleço. Então, neste caos em que nós vivemos, neste mundo em que nós vivemos, Deus não nos abandonou à tua própria sorte.
Deus não nos abandonou. E Ele conhece a nossa capacidade, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E Ele disse: vai em frente, porque eu te fortaleço. Mas Ele disse: olha, se a força que eu estou te dando, se a capacidade que eu estou te dando não for suficiente, se você achar que não é suficiente, eu te ajudo. Porque às vezes a gente vai, pastor, eu digo, irmã, vai em frente, Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar, mas a gente ainda acha que isto não é suficiente. Mas se não for suficiente a força dele, ele diz: eu te ajudo. Está aqui, eu te ajudo. Meus irmãos, Deus tem te ajudado? Ou tem te deixado se virar sozinho? Deus nos ajuda. Agora, por que é que Deus nos ajuda? Porque Ele tem um caso de amor conosco. Não é que nós somos bons, não é que nós somos merecedores, não é que nós somos especiais, é porque Deus nos ama. E eu garanto você que Deus nos ama tanto quanto amou o seu próprio Filho Jesus. Deus ama a mim e a você, tanto quanto amou o seu próprio Filho. E por isso ele diz: eu te ajudo. Eu te ajudo. Deus nos ajuda. Deus tem nos ajudado. Se eu estou aqui é porque Deus tem me ajudado. Amém? Deus tem me ajudado. Essa semana a gente comemorou mais um aniversário. Eu sou um sobrevivente, pela graça de Deus. Eu olho para trás e disse: poxa, graças a Deus eu sobrevivi. Eu estou sobrevivendo com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, eu estou sobrevivendo. E eu vou sobreviver até aquele dia com a ajuda de Deus. Mas ele diz mais. Não para aí. A assistência divina não para aí. Ele diz: olha, se a minha força, se a minha ajuda não fosse suficiente para você, eu te sustento com a minha destra fiel. Está aqui escrito. Amém? Se não for suficiente a minha ajuda, porque você sabe, ajuda é uma coisa. Às vezes a gente tem ajuda de custo. O que é ajuda de custo? É um reforço, geralmente financeiro, né? Alguém te dá uma ajuda de custo. Essa cesta básica que a gente vai comprar, eu espero que as irmãs comprem amanhã ou depois da manhã, o que é isso? Isso é uma ajuda. Isso não é tudo. Essa cesta não dá para a pessoa viver bem com ela, mas é uma ajuda. Chama-se ajuda. Ajuda. Até eu gostaria de ganhar uma ajuda dessa. Não, eu estou disponível, estou recebendo vale transporte, vale refeição, cheque pré-datado. Qualquer coisa que a pessoa queira me dar de amor, eu aceito. Entendeu? Vale idoso. Tudo. Eu quero. Bênção eu quero. Mas às vezes essa ajuda não é suficiente. Essa ajuda, nós sentimos que não é suficiente. Então ele diz: eu te sustento com a minha destra fiel. O que isto significa quando Deus diz: eu te sustento com a minha destra fiel? Isto significa que muitas das vezes Deus nos toma em seus braços e nos carrega. É isso que ele está prometendo. Ele disse: se você não conseguir andar, porque as tuas pernas estão trôpegas, se você não tiver mais força, eu vou te carregar em meus braços.
É por isso que eu creio que Deus tem um caso de amor com o homem. Deus tem um caso de amor com o ser humano, porque é aquele ser humano que se rende, que se entrega, que confia, que acredita. Deus disse: olha, eu não só vou te ajudar, não só vou te fortalecer, mas Ele diz: eu vou te carregar se necessário for. Deus nos criou para andar, para movimentar. Deus nos deu perna, nos deu braço para trabalhar. Mas às vezes o homem chega a um ponto que ele não pode usar as suas pernas, nem seus braços, nem suas mãos. Então ele diz: eu te sustento com a minha destra fiel. Glórias a Deus. Ele diz lá: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Eles sim serão reduzidos a nada. E os que contendem contra ti perecerão. E os que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Eles serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra ti. Onde estão os inimigos de Israel? Onde estão os inimigos do povo de Deus? Foram reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor. Onde estão aqueles que já se levantaram contra a igreja e contra a família? Já pereceram. Já teve artista aqui do século passado, 20, que disse assim: nós somos maiores do que Jesus Cristo. Onde eles estão? Já viraram cinza lá no cemitério. Amém? Aqueles que disseram que era mais do que Jesus Cristo, mais famosos, mais conhecidos, mas já viraram a cinza. Ninguém nem lembra do nome deles. Mas Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse: olha, porque eu, o Senhor, versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ô vermezinho de Jacó, ô povozinho de Israel. Deus trata de forma carinhosa. Tinha uma irmã lá na igreja de Niterói. Era uma senhora, vovó. Ela se converteu, ela foi professora, depois foi enfermeira. E ela se converteu e tinha uma gratidão muito grande pela minha vida. Porque aconteceu uma coisa na sua salvação que marcou a vida dela e a minha também. E ela tinha muito carinho. E ela só me chamava de pastorzinho. Pastorzinho Sebastião. Você imagina, o cara é Sebastião e é pastorzinho. Então não pode ser grande coisa. É pastorzinho. Ô pastorzinho, pastorzinho. Mas eu não tinha nada contra. Porque era uma forma carinhosa de uma irmã, de uma vovó, de uma pessoa querida que tinha uma experiência de vida tremenda. O seu marido foi oficial do exército, foi para a guerra, foi para a Itália, teve na Itália. Lá ele foi dado como morto, jogado no meio dos mortos, porque ele ficou congelado. Mas gente congelada, ele sobreviveu congelado. E depois de estar etiquetado como defunto, mas ele mexeu, e alguém descobriu que o defunto mexeu, recuperou e ele voltou. E coisa desse gênero. E ela então teve que mudar de profissão, lutou e depois se converteu a Cristo, uma conversão maravilhosa, linda, uma mudança tremenda. E naquela gratidão, olha, Israel, Deus agora está dizendo: ô povozinho, ô vermezinho, não temas que eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu farei de ti um trilho cortante, mas é um trilho novo, não é um trilho velho. Com duas lâminas, que corta os montes, que transforma tudo em palha. E é isso que Deus fará da sua igreja, do seu povo, dos fiéis, daqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso Deus é Deus do impossível, irmãos. É Deus tremendo. É Deus que não se deixa escarnecer.
Então a minha palavra a você nesta manhã é: ser fiel, segura na mão de Deus, prostra-se aos pés do Senhor, humilha-te aos pés do Senhor e Ele te exaltará, porque esse Deus está conosco. Amém? Não temas, não te assombras, eu te fortaleço, eu te ajudo, e se necessário for, eu te carrego nos braços. Amém? Terminando, você já ouviu contar aquela historinha das pegadas na areia? Alguém está caminhando na praia, vivendo um momento de guerra, um momento tremendo na sua vida, e ele está caminhando e orando e falando com Deus. Ele está ali em perfeita sintonia com Deus, e ele sente a presença de Deus caminhando com ele naquela praia. E quando eles caminham, as pegadas vão ficando na areia, e ele diz: poxa, que bom, Deus está do meu lado, nesta hora terrível, nesta hora de crise. Mas as ondas começaram a ser mais bravas, e mais forte, mais assustador no meio daquela tempestade. De repente, ele viu que uma das pegadas havia desaparecido e havia ficado apenas a pegada de 2 pés e não de 4 pés. E ele disse: poxa, no momento mais negro, no momento mais difícil, no momento em que a tempestade era maior, Deus me abandonou, Deus me deixou só, o que eu vou fazer, Senhor? E nesse momento a voz do Espírito Santo falou ao teu coração: não temas, não te assombres, porque as pesadas que tu estás vendo não são suas, são as minhas, porque eu estou te carregando em meus braços. Isso não é conversa fiada, isto acontece pelas estradas da vida, do homem de Deus e da mulher de Deus. Muitos homens e muitas mulheres de Deus já viveram ou ainda vão viver esta experiência. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Não temas. Medo é uma doença infernal. Medo é uma doença do inferno. Ficar assombrado é uma doença aguda. É ver monstro onde não tem monstro. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. E eu te sustento. Deus sustentou Elias. Deus sustentou Elias através de corvos. Não era corvos, não era abutres que sustentavam Elias. Era Deus que estava sustentando. Deus estava usando aquelas aves. Deus sustenta. Deus sustenta a mim e a você. Meu Pai, meu Deus, tua palavra é a verdade. Tua palavra não volta vazia. E o nosso desejo, Pai, é trazer uma mensagem de encorajamento. Uma palavra que encoraja. Uma palavra que ajuda os irmãos a olhar para o alto, para a frente. A olhar não a circunstância, mas olhar para aquele que nos ama, aquele que vela e cuida de nós. Pai, que cada um aqui encontre abrigo nos braços do Pai. Oh, aleluia, aleluia. Espírito Santo, faça a tua obra na minha vida e na vida de cada filho teu aqui nesta manhã. Dá-nos o entendimento. Dá-nos, ó Deus, a dignidade dos filhos de Deus. É a minha oração, no nome de Jesus.